Surpresa no Dragão, o Porto conseguiu o reforço que Farioli tanto queria. Há um jogador do Porto que está próximo de ganhar um grande prémio individual e não é o Rodrigo Mora. Uma grande figura do Porto pode estar a caminho do Benfica e muitas mais novidades no dia de hoje. Mas vamos começar então pela grande surpresa de hoje, o reforço que o Porto conseguiu. Ele é um extremo, é verdade que o Porto ainda quer um defesa central, mas consegue aqui um extremo a custo zero no mercado de jogadores livres. Nos dois últimos vídeos temos vindo a analisar essa situação, essa possibilidade que Farioli abriu na conferência depois do jogo com o Porto com o Nacional no Dragão, sobre contratar jogadores no mercado de jogadores livres. O Farioli abriu essa porta, a direção do Porto estava um pouco cética, mas começou a pesquisar muito os jogadores e a verdade é que o Porto consegue aqui o Yann Karamoh. Ele é extremo esquerdo, ele é uma espécie de Borja Sainz mais forte fisicamente. Ele vem claramente para fazer concorrência ao Borja Sainz, era aquele buraco que tinha, essa peça que faltava realmente, um suplente para o Borja Sainz. Fica agora apenas a faltar um suplente para o Froholt e um outro defesa central que tapa o buraco que ficou em aberto com a lesão com a lesão do Yohan Pérez, que não joga mais esta época. Mas este Yann Karamoh é mais uma contratação pensada ao detalhe. É que ele já foi treinado tanto pelo Farioli na Turquia, como pelo adjunto de Farioli no Torino. Ele estava livre desde o final da época passada. Havia vários clubes interessados nele. Claro que clubes médios, um deles era o Getafe, que também se chegou à frente pelo jogador, mas ele acaba por preferir o Porto, também um pouco à imagem do que aconteceu com os outros reforços, como o Pablo Rosário. São jogadores que já conhecem o Farioli, que são da confiança do treinador e o treinador consegue convencê-los mais facilmente a assinar pelo Porto. Quem tem seguido os vídeos do canal tem visto que nos comentários temos sempre muitos nomes sugeridos, bons nomes sugeridos pelos subscritores aqui do canal. Houve gente que acertou. Houve algumas pessoas que já tinham sugerido este nome, do Yann Karamoh. Aquilo que eu costumo dizer, se o Porto quer saber nomes de possíveis reforços, é só ver os comentários dos vídeos aqui do canal, que realmente temos sempre grandes sugestões. E o Karamoh chega ao Porto, penso que já está cá, já está a fazer os exames médicos, vem por um salário não muito alto. As notícias dizem que vai ser um salário mais por objetivos e vai ser apenas durante um ano o contrato. Claro que o Porto quer se salvaguardar aqui, porque este é o grande problema que já tínhamos dito aqui nos vídeos anteriores, é que contratar jogadores no mercado livre de jogadores são jogadores que não estão bem fisicamente, podem não estar prontos para entrar rapidamente na equipa e podem se revelar flops por causa disso, porque já quando se contrata jogadores no início da época com contrato e tudo bem alinhavado, muitas vezes corre mal. Imaginem com jogadores que nem sequer fizeram pré-época. Mas eu acredito que o Farioli, com a exigência que ele tem, se ele queria tanto este jogador, em princípio é porque ele acredita que ele pode rapidamente começar a jogar, até porque todos os reforços sugeridos por Farioli têm essas características de entrar rapidamente na equipa. Todos eles são fortes fisicamente. É interessante como isto é um Borja Sainz com mais força física. Eu acredito que o Borja Sainz seja superior, até porque foi a principal contratação do Porto e neste momento é uma das grandes figuras da equipa. Mas em termos de características, o jogador é parecido. Tanto que este jogador até já jogou no meio, apesar de ser extremo esquerdo. Um bocado como eu já disse aqui, que eu acho que o Borja Sainz também poderia ser testado no meio, porque são os extremos que têm muita capacidade de marcar golos. E nisto aqui eles são iguais e vão aqui lutar os dois pela titularidade. E é sempre bom ter um bom suplente para o Borja Sainz, principalmente agora que o calendário vai apertar, vêm os jogos da Liga Europa, o Borja Sainz vai precisar de rodar mais e então o Rodrigo Mora fica aqui confirmado como número 10 e o Karamoh vai ser então esse extremo esquerdo que o Porto não tinha. E o Porto não para de nos surpreender no mercado de transferências. O Porto já tinha o Alarcón como opção da equipa B, deve agora finalmente ficar mesmo só dedicado à equipa B. O Farioli não perdoa, aquilo que eu já tinha dito, ele não confia muito nos jovens, ele não é muito de apostar em jogadores jovens, ele não arrisca tanto em lesões como em apostas em jogadores, ele prefere jogar pelo seguro. Como ficou muito demonstrado na opção que ele teve pelo Pablo Rosário, mesmo o Pablo Rosário vindo dos jogos de seleções e não sendo lateral direito de raiz, ele preferiu ao Pedro Lima, porque o Pedro Lima é jogador de equipa B, muito jovem, ele não quis arriscar, ele não arrisca nada. E realmente o Farioli encontra aqui um Porto que está muito alinhado com as suas expectativas. Vê-se que há um bom ambiente entre a direção e o treinador, que depois passa também para a equipa. Todos os jogadores têm um aval de Farioli e esta contratação aqui é claramente uma contratação cirúrgica indicada pelo Farioli. E eu acho que quando ele falou na conferência de imprensa, provavelmente estava a fazer pressão na direção. Eu acho que ele já devia ter este nome em mente, já deveria estar a haver negociações e ele quis deixar ali a porta mais aberta para se falar mais sobre isso, para pressionar mais, porque ele realmente quer mais profundidade no plantel. E agora isto deixa-me a pensar se não vamos ter mais um defesa central, pelo menos,
porque sabemos bem que essa é a posição mais importante para o Farioli. O Porto está com a melhor defesa do campeonato, um trabalho muito bom do Farioli com a defesa, mesmo com todas as baixas, do Noan Pérez, do Alberto Costa, do Martim Fernandes e até do Francisco Moura, que agora já recuperou da lesão, mas ainda não está em forma. Mesmo assim, o Porto trabalha muito bem defensivamente, sofreu apenas um golo e foi um autogolo do Noan Pérez. Melhor defesa do campeonato, e o Farioli privilegia ter muitas opções na defesa, onde claramente não tem. Embora tenhamos já uma grande notícia hoje, que o Martim Fernandes já treina condicionado, ou seja, está praticamente a voltar. Ele não vai voltar com o Rio Ave, porque obviamente o Porto não vai arriscar tal coisa, mas pode já voltar no jogo com o Salzburgo para a Liga Europa, na quinta-feira seguinte. Será uma excelente notícia, porque aí o Pablo Rosário já vai ficar liberto para jogar no meio-campo ou a central, se não chegar outro central, porque agora já podemos... já fica tudo em aberto. Havia aqui notícias de que a direção do Porto não estava muito inclinada a ir buscar jogadores no mercado de jogadores livres e que preferia esperar pelo mercado de inverno para contratar jogadores com mais currículo e com mais confiáveis. No entanto, o facto de terem contratado o Caramó mostra que realmente estão a trabalhar nisso e agora já acredito que podem contratar um central. Aliás, se alguém souber nomes de defesas centrais que o Porto pode ir buscar ao mercado de jogadores livres, pode deixar nos comentários. Já vimos que há aqui uma grande sintonia entre as contratações do Porto e os comentários aqui no canal. E quem sabe alguém não volta a acertar numa nova contratação do Porto. Mas o Porto consegue então aqui uma contratação importante, o plantel fica mais extenso, agora já fica com duas opções válidas para cada posição do ataque. Temos o Borja Sainz e o Caramó a extremo esquerdo, temos o Denis Gul e o Samu a ponta de lança, temos o Willian Gomes e o PP a extremo direito e depois, claro, o De Jong, que também foi a grande surpresa. Outra grande contratação que ninguém suspeitava no dia da apresentação do clube, mas que está lesionado. Enquanto ele estiver lesionado, temos estas opções, duas opções para cada posição. Quando o De Jong voltar, deve tornar-se a segunda opção para avançar do centro. Sendo que Denis Gul está aqui com uma oportunidade, porque o Denis Gul contra o Nacional entrou muito bem. Contra o Sporting é verdade que não fez um grande jogo, muita gente até o criticou, mas ele também entrou para extremo direito numa altura em que a equipa precisava mais defender do que de atacar. No entanto, ele entra muito bem com o Nacional, faz ali duas boas jogadas e já toda a gente começa a reclamar mais espaço para ele. E é como eu digo, o Samu não vai aguentar ser titular os jogos todos. Sem De Jong, o Denis Gul vai ter aqui as oportunidades dele. Vamos ver se as agarra, se as aproveita. Eu estava a ver a estatística do Denis Gul. Ele marcou apenas 2 golos pelo Porto e foi nos 2 primeiros jogos de estreia pelo Porto. O que me dá aqui a sensação é que ele pode ser um daqueles avançados que precisa de confiança, precisa de jogo, e por isso é que ele na estreia, como estava muito motivado e confiante, marca golos, e depois como foi perdendo espaço e jogando menos, começou a não marcar golos, porque ele realmente é um jogador que nunca jogou um jogo completo pelo Porto, tem poucos minutos, poucas oportunidades, e teve aqui jogos em que mostrou qualidade. Nesses 2 jogos da estreia, no último jogo com o Nacional, vamos ver agora como é que ele aproveita melhor as oportunidades. Ontem muita gente comentava que o Denis Gul tem qualidade e merece oportunidades, vai tê-las agora. Uma outra novidade na equipa do Porto e que mostra que o Porto está com tudo, está a investir tudo para ser campeão este ano, é mais um adjunto para o Farioli. Realmente o Farioli tem sido muito detalhista a preparar os encontros, mesmo nos treinos tem sido muito exigente e realmente ele precisa de muita gente para distribuir funções, para que fique tudo muito bem preparado para os jogos, e ele promoveu o André Castro. É engraçado, numa altura em que o Farioli não aposta nos jogadores da equipa B, prefere sempre adaptações com os jogadores da equipa principal, em relação aos treinadores é diferente. Ele parece que gostou do André Castro, ele trabalhou com o André Castro de perto durante a paragem de seleções, porque o André Castro seria aquela ponte para explicar melhor ao Farioli como é que são os jogadores da equipa B, para os integrar melhor na equipa A durante aquela pausa em que os jogadores da equipa B tiveram as suas oportunidades ali para treinar com a equipa. E o Farioli gostou tanto dele que o integrou agora na equipa principal, é mesmo oficial que o André Castro é mais um dos adjuntos de Farioli e é mais uma pessoa para trazer essa mística para o balneário. Já tínhamos o Lúcio Gonzalez e agora também o André Castro. É mais um ex-médio a Porto. Ele tinha essa raça e esse jogar a Porto. É verdade que o Castro não teve um histórico muito bom no Porto, nunca foi titularíssimo, jogou esporadicamente, mas em termos de atitude, sendo um jogador da casa, é aquele médio a Porto que toda a gente reconhece e ele terá esse espírito dessa mística que pode trazer para o balneário e pode ajudar muito em situações, por exemplo, em que a equipa esteja a sofrer mais como no jogo com o Nacional, porque o Porto vai passar por dificuldades. E nesses momentos é muito importante, até para manter a intensidade e a motivação em alta. E até numa equipa que tem tantos reforços, agora mais um, até depois do fecho do mercado de transferências, continua a receber jogadores estrangeiros novos, é muito importante ter essas pessoas que trazem a mística e o Castro com certeza vai ser muito importante nesse aspecto. Quem também está a ser muito importante neste Porto, mas dentro de campo, é o Froholt. Este médio dinamarquês continua a pulverizar recordes e agora, depois de arrecadar todos os prémios da Liga Portuguesa, agora sobe no ranking do Golden Boy de forma exponencial, ultrapassa o Rodrigo Mora, está agora em 15º.
O Froholt tem aqui reais expectativas de poder lutar por ganhar o prémio Golden Boy se continuar a fazer as exibições que tem feito. Ele subiu muito, ele subiu do 45º para 15º, tendo em conta que o primeiro classificado, que é o Yamal, já não pode ganhar o prémio porque só se pode ganhar uma vez e ele já ganhou na época passada. Há aqui esperanças para os jogadores que ficam em segundo, então o Froholt aproxima-se aqui. É verdade que o Kenda do Sporting está mais próximo, mas o Froholt é quem está a subir mais nesse ranking. Inacreditável, realmente. O Froholt, como nós já dizíamos aqui nos vídeos anteriores, ele já era um bom jogador no Copenhaga. Só que por ser muito jovem havia certas hesitações dos clubes que estavam interessados, queriam esperar mais para ver, e também o Copenhaga pedia muito dinheiro. E um investimento de 22 milhões num jogador, em princípio é para ele entrar e começar a jogar logo. E o Porto teve essa coragem, essa audácia de apostar nele, e está-se a revelar uma opção incrível. O melhor jogador do Porto neste momento, de longe, é o equilíbrio daquele meio campo. Como diz o Farioli, corre por 4 ou 5, está a arrecadar prémios uns atrás dos outros, não sei onde é que isto vai parar, e vai ser difícil o Porto segurá-lo no fim da época, mas o que importa é pensar agora esta época, realmente ele é o melhor jogador, e o Porto também, vamos ver se consegue alguém para o lugar dele no mercado de jogadores livres. É difícil, mas algum suplente, porque ele não tem concorrência naquele meio campo, não há nenhum jogador com as características dele. Bem impressionante. Aquele lado direito do Porto tem funcionado muito melhor até que o lado esquerdo em muitos momentos do jogo, precisamente por ter o Froholt, que é um jogador incrível, que tanto está atrás como à frente, que recupera bolas de forma incrível, que progride com a bola em posse sem a perder com muita capacidade, que tanto aparece no ataque para marcar golo como na defesa para evitar golo. Impressionante, grande jogador, e aqui a subir muito no Golden Boy. Froholt, que vai ser muito importante mais uma vez no jogo agora com o Rio Ave. Atenção que este jogo, apesar de toda a confiança, eu penso que a equipa agora já não vai tão cansada e pode jogar mais contra este Rio Ave. De qualquer forma é mais um jogo onde o Porto perdeu pontos na época passada, portanto vai ser muito importante ganhar em Vila do Conde, e o Porto vai coxo do lado direito, porque em princípio vai ser o Pablo Rosário outra vez que vai jogar na lateral direita, porque é da confiança de Farioli, é o jogador que reúne mais características que ele gosta ali para lateral direito, mas sabemos das limitações dele, e o Froholt vai ser muito importante mais uma vez para causar aqui desequilíbrios, para compensar até o próprio Pablo Rosário. Acaba-se por exigir mais do Froholt, e também por isso que ele não brilhou tanto contra o Nacional. Também estava alvo de mais marcações. É importante aqui conseguir que o Froholt fuja das marcações do Rio Ave, vai ser um jogo muito importante. Este jogo tem até algumas superstições interessantes envolvidas nele. Se o Farioli ganhar o jogo, fica com 6 vitórias seguidas, que já é um recorde, porque 5 vitórias seguidas já era um recorde na carreira dele, será um recorde ainda maior, mas ele torna-se, a par de Josualdo Ferreira e André Vilas-Boas, o único treinador com 6 vitórias seguidas. É certo que quem tem 6 vitórias no início do campeonato normalmente é campeão, ou seja, pode ser aqui mais um fator motivacional, mais um sinal importante para os esportistas que já estão com confiança em alta. Os bilhetes para o jogo, é verdade que o jogo é fora e há menos bilhetes, mas também já esgotaram. É impressionante, há muita envolvência aqui da equipa, com os adeptos, toda a gente a acreditar muito na equipa, e há motivos para isso. Com a melhor defesa do campeonato, apenas um gol sofrido em primeiro lugar, coisa que já não acontecia há 3 anos, e com esse futebol tão intenso e explosivo, que realmente teve ali uma pequena pausa no jogo com o Nacional, mas ainda assim a equipa ganha de forma inequívoca, ou seja, mesmo quando não está na sua melhor forma, consegue ganhar de forma inequívoca. Realmente a confiança está muito em alta. E ontem eu falava das declarações do Bruno Alves, que iam exatamente nesse sentido, que dizia que se sente de fora que há um espírito diferente no Porto em relação às outras épocas. É verdade, nota-se que a equipa foi muito bem montada, que são jogadores que estão com o treinador, que estão com a direção, que há ali simbiose entre todos. Até esta contratação de última hora no mercado de jogadores livres mostra essa grande ligação, esse grande entendimento entre treinador e direção, treinador e jogadores. Os reforços entram já a jogar a Porto, o que mostra que há um grande trabalho de casa de lhes colocar a mentalidade certa, como dizia o Bruno Alves. Eu acho que sim, concordo com ele. E agora temos declarações também do Ricardo Quaresma, outra grande figura do Porto, o ex-jogador. E ele, que se assume como portista, diz-se muito contente e diz que também está muito esperançoso com o título, que o Porto ganha o título este ano. E ele diz que finalmente o Porto está a ser Porto, e é verdade. Achei interessante ele ter focado que agora já não vê jogos de futebol, porque hoje em dia os jogos estão muito táticos e os grandes jogadores criativos já não conseguem brilhar tanto como no tempo dele. E eu concordo um pouco com ele e acho engraçado, apesar do Porto ter jogadores que estão a brilhar como o Froholt e o Borja Sainz, eu acho que as palavras dele se encaixam no Rodrigo Mora. É preciso ter cuidado. Jogadores como o Rodrigo Mora têm que ser protegidos para continuarem a mostrar todo o seu talento. O Rodrigo Mora é um desses jogadores que pega na bola e que inventa jogadas incríveis, e é preciso protegê-los de toda essa exigência tática. Realmente, o Quaresma aqui acho que ele tem razão. Depois o Quaresma deseja boa sorte ao José Mourinho. Eu não sei se isto já é oficial ou não, mas parece que o José Mourinho vai treinar o Benfica.
E eu achei apenas interessante esta nota porque o José Mourinho esteve no Estádio do Dragão no último jogo com o Nacional e foi aplaudido. E não deixa de ser irónico agora se o Mourinho for treinar o Benfica, depois da derrota de ontem para a Liga dos Campeões, que o Bruno Lage foi despedido. Não deixa de ser irónico, o Porto vai jogar com o Benfica no Dragão daqui a umas semanas e Mourinho ser treinador do Benfica. Acho que primeiro vai ser complicada a relação porque é uma figura do Porto que ganham muita coisa no Porto. E é sempre complicado quando uma grande figura do Porto vai para o Benfica. É até arriscado para ele, porque não há grande histórico de pessoas que tenham brilhado no Porto e que depois tenham saído bem no Benfica. Para além de ser raro, normalmente quem já representou o Porto não quer representar o Benfica. Como ficou também claro nas palavras do PP, que foi entrevistado pela ESPN, fez ali um jogo de perguntas rápidas. Perguntaram se ele jogaria no Benfica. Ele disse que jamais, porque é o rival do Porto. Ou seja, normalmente é esse o espírito, mas realmente se o Mourinho for treinar o Benfica, fica essa curiosidade de ter sido aplaudido no Estádio do Dragão dias antes de assinar pelo Benfica, também ninguém sabia, e foi aplaudido como grande figura do Porto, o último treinador que ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto, mas realmente é sempre complicada esta relação e acho que se ele voltar ao Dragão como treinador do Benfica aí já não vai ser aplaudido com certeza. Mas ficam então estes ótimos sinais, o Porto está realmente a crescer cada vez mais, há muito entusiasmo à volta do Porto, continua-se a reforçar mesmo com o mercado de transferências fechado. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham deste reforço? Se acham que este ano Karamoto tem qualidade para entrar já na equipa principal, no 11 principal, se acham que ele vai fazer sombra ao Borja Sainz, ou se acham que o Porto cometeu um erro ao ir buscar este jogador. Em princípio ele é barato, porque não custa dinheiro a contratação, e parece que o contrato dele vai ser muito por objetivos, ou seja, não vai ficar muito caro. Se vocês acham que o Porto ainda vai contratar um defesa central, essa sim a posição que Farioli mais quer reforçar, e também já agora um médio, para suplente do Froholt, ou se acham que o Porto vai esperar pelo mercado de janeiro. E já agora deixem nomes, quem é que vocês acham que o Porto deveria tentar ir buscar que esteja livre de contrato? Deixem também a vossa opinião sobre o próximo jogo do Porto, qual é a vossa expectativa para o jogo com o Rio Ave. O que é que vocês acharam destas declarações do Quaresma? Se acham que o Mourinho vai mesmo para o Benfica e qual é a vossa sensação em relação a isso? Qual é a vossa opinião em relação ao Pablo Rosário continuar a lateral direito? E já agora se acham que o lateral esquerdo deve ser o Zaidu? Muita gente deixou nos comentários do último vídeo que deveria ser o Zaidu que está em melhor forma. E já agora, hoje não falamos sobre isso, mas qual é a vossa opinião? Quem é que vai jogar a extremo direito? PP ou Willian Gomes? Porque agora com o Willian Gomes recuperado, depois das grandes exibições que ele fez antes de se lesionar, fica aqui a dúvida, uma vez que o PP também tem mais estatuto. O próprio Willian Gomes diz que o PP é que é o titular do extremo-direita, mas o que é certo é que o Willian Gomes tem brilhado mais. Quem é que vocês acham que deve ser o extremo-direito? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.